Na sua opinião, a hipnose trata todos esses tipos de síndromes e doenças que você citou? Ansiedade, depressão e psicoses? Perguntinha cabeluda essa, hein? Vamos lá. Para responder a isso, eu vou ter que falar a diferença entre um psicólogo e um hipnoterapeuta. Alguém aqui sabe a diferença? Acho que a diferença maior está no foco, né? O foco da hipnose tem... a hipnose, digamos, seria a ferramenta, né? E a hipnoterapia seria, de fato, o tratamento através da ferramenta, né? Hipnose. Então, acho que seria uma questão mais da... A hipnoterapia seria a utilização da hipnose, né, como ferramenta para fazer um determinado tratamento, né? Por isso que a abordagem é importante, né? E a hipnose você pode usar para outras finalidades aí. Mas até onde vai o trabalho de um hipnoterapeuta? Até onde ele pode ir? Até onde ele consegue ir? Essa é uma pergunta que eu ainda não tenho. É uma resposta que eu ainda não tenho. Estou estudando ainda. Calma que eu chego lá. Enquanto isso eu só escuto. Desculpa não que eu vou responder. E eu falo que é uma pergunta dolorosa porque ela vai de encontro ao ego de muito hipnoterapeuta. Por que eu falo isso? A resposta que eu vou dar é a resposta de Fábio Puentes. Hipnose trabalha com sintomas, não com doenças. Gravem isso. Se você não é psicólogo, psiquiatra ou neurologista, você não tem habilitação para trabalhar com doenças e com saúde mental. O que você pode fazer? Você pode trabalhar com os sintomas da pessoa. Por exemplo, a pessoa chega para você com um quadro de tristeza, baixa autoestima, comorbidades, uma série de questões que a hipnoterapia pode ajudar a trabalhar, melhorar a autoestima da pessoa, trabalhar o sentimento de tristeza, melhorar o foco para os estudos, melhorar o ânimo. Mas não é a hipnoterapia que vai trabalhar a depressão dessa pessoa. Eu falo porque a gente tem dois tipos de pacientes que chegam até a gente. Aquele que já está trabalhado, já passou por outros processos terapêuticos, faz um acompanhamento, às vezes até medicamentoso, para depressão, então ele já tem o conteúdo mobilizado dentro dele. Quando você começa um trabalho com a hipnoterapia nos sintomas, ele vai levar aquilo lá para dentro dele. E ele vai trabalhar a depressão dele, não é você. Isso é muito importante deixar claro. Hipnoterapeuta que fala em cura de uma doença mental tem que ser preso. E é por isso que eu falo, que eu piso no calo de muito hipnoterapeuta quando eu falo isso. Porque ele está sendo charlatão. Entendeu? Dizer que a hipnoterapia vai curar a doença da pessoa é mentira. A hipnoterapia vai ajudar a elencar aqueles sintomas da pessoa. E ela vai melhorando os sintomas, é óbvio, minha gente. Você vai trabalhar a doença. Mas você não pode dizer para a pessoa que você vai fazer aquilo. Você não pode prometer para a pessoa que a hipnoterapia tem esse poder. Você, terapeuta, sabe que os sintomas vão melhorar a doença. Que os sintomas vão causar uma mudança de maior espectro, vão afetar a personalidade da pessoa e vai melhorar o quadro geral. Aí você pega uma pessoa que toma remédio há muitos anos, não quer mais tomar remédio, e você fala para ela que a hipnose pode ajudar. Você sabe o que ela vai fazer? Vai parar com todos os remédios. E quando ela chegar para você trabalhar com ela, o que vai acontecer? Ela vai estar completamente em crise. Nem todo mundo está preparado para lidar com uma crise de saúde mental. Acreditem, eu já trabalhei em hospital psiquiátrico e tem coisa que é assustador. Do quadro mais leve, desde uma ansiedade até uma depressão, passando ali pela psicose. Você não está preparado para lidar com aquilo no consultório de hipnoterapia sem o devido preparo. Por que eu falo isso? A psicologia, a gente tem na faculdade 2 anos só de clínica intensiva. Você está lidando com o grosso da coisa, mais supervisão psiquiátrica, mais cuidado com o psiquiatra, e você está passando pelo processo terapêutico para o seu fortalecimento, para você estar preparado para lidar com aquilo no consultório.
e saber orientar a pessoa. A pessoa chegou para você, eu tomo esses remédios e não quero mais. Nós vamos trabalhar as suas questões, nós vamos trabalhar as suas queixas. Ah, mas e o remédio? Conforme você for melhorando, você vai procurar o seu médico e ele vai te dizer se está na hora ou se não está. Se a pessoa está melhorando, vocês concordam comigo que é óbvio que o médico vai começar a tirar as medicações daquela pessoa? Não, naturalmente. Inclusive, eu queria introduzir um item. Esse processo ele traz respostas. E quando o paciente tem respostas também, ele se torna um parceiro no processo de resoluções. Então Exato. ele muda a posição dele completamente. Sim. A terapia, para que dê certo, o paciente ele tem que participar do processo terapêutico. Começa por aí. Se ele não participa, ele está fazendo o que ali? Porque tem terapeuta, tem psicólogo que não está atendendo a pessoa, está dando aula. Isso é muito chato. O famoso engajamento. Exatamente, ele tem que estar engajado. Só para fechar a pergunta, com relação à psicose. Enquanto psicologia, a gente é treinado para lidar com quadros de psicose. Você vai avaliar se a pessoa está sob medicação, se ela tem um diagnóstico para aquilo e como está o tratamento dela. Se ela não tiver com esses 3 em dia, ela não vai passar pelo processo de psicoterapia com o psicólogo porque ela é um risco. Alguém aqui já assistiu o filme Fragmentado? É um filme recente, eu uso muito como exemplo porque ele é perfeito. Lembra daquele personagem que é todo afeminado, todo medroso, que fala assim com a língua presa, extremamente baixinho, extremamente fraco? Uma pessoa dessas te procura para uma terapia. Aí você resolve entrar, você sabe que essa pessoa tem um surto, tem um quadro de personalidade, mas você resolveu arriscar com a hipnoterapia. Você começou a indução, você estimulou a indução, de repente quem está diante de você não é mais essa pessoa, é o monstro. Sabe aquele que entorta até a barra com a mão? Isso é trabalhar com uma pessoa psicótica em hipnose. 2 questões. Na hipnose você pega uma pessoa que está no estado de vigília e você vai levar a pessoa para um estado de transe. O psicótico, ele já está no estado de transe, ele vive no estado de transe. Você não leva ele até lá. E qual é o problema de você trabalhar com isso? Você treinou sua vida inteira para entrar numa coisa que ele vive, que é natural para ele, estar nesse estado alterado. Você não vai ter controle nenhum da terapia, do processo, do que vai acontecer. Se a pessoa estiver naqueles 3 pontos que eu falei, medicado, faz acompanhamento, diagnóstico em dia, o que você pode fazer com a hipnose? Você pode trabalhar um sintoma secundário, você pode trabalhar um comportamento agregado, aquela síndrome da pessoa, mas não o transtorno. E nunca jamais, as 2 palavras preferidas em alguns casos, nunca jamais trabalhe regressão com um paciente com um diagnóstico de algum tipo de psicose. É extremamente perigoso. Perfeito, professor, perfeito. Tem mais uma pergunta aqui do Anthony. E tem diferença na abordagem da hipnoterapia para quem faz o acompanhamento psicológico para alguém que não faz? Não entendi a pergunta, pode repetir? Tem a diferença na abordagem da hipnoterapia para quem faz o acompanhamento psicológico ou para quem não faz? Não. Porque é o seguinte... Dependendo do... Pode falar. Entendeu a pergunta? Entendi. Ah, tá. Dependendo do transtorno que a pessoa tenha, como eu falei, você precisa saber se ela já fez um acompanhamento psiquiátrico e se é necessário que ela tome medicações, que ela esteja com a medicação em dia. Existem hipnoterapeutas, e infelizmente não são poucos, que têm a brilhante ideia de falar para a pessoa, antes de uma sessão de hipnose, parar com a medicação. Esses estão na lista daqueles que eu falo que deveriam ser presos. Entendeu? Porque uma medicação psiquiátrica, você leva muitas vezes anos para chegar com a pessoa naquele equilíbrio. Anos para ela chegar num grau de normalidade com a vida dela diante daquela medicação.
E de repente, por uma total imperícia, por uma total charlatanice da pessoa, ela manda a pessoa parar com a medicação. Pronto, você jogou anos de trabalho na saúde daquela pessoa na privada. Então, não se mexe com isso, entendeu? Até na psicologia. A pessoa tem um transtorno mental, faz uso de medicação. Medicação está em dia? Tá. Qual foi a última vez que você passou no psiquiatra? Tal dia. Então, está dentro do período, a pessoa está apta para um processo de psicoterapia. Tá? Hipnoterapia, como não envolve a psicologia, a pessoa pode buscar por meios próprios. Como eu falei, tem gente que vai numa causa pontual. Eu quero parar de fumar, quero melhorar a concentração para um concurso, quero melhorar meu estilo de vida, quero trabalhar a angústia, quero trabalhar traumas. Tudo isso é possível, entendeu? Como também seria possível na psicologia. Agora, um não exclui o outro. Eu já fui procurado por pessoas que estão fazendo psicoterapia para fazer hipnoterapia. E o contrário, também já fui procurado para hipnoterapia, para terapia, pessoas que fizeram, fui procurado para fazer psicoterapia continuada com uma pessoa que fez uma sessão de hipnoterapia, ficou muita coisa por trabalhar e a pessoa quer continuar. Os dois casos não se excluem. A hipnoterapia, ela é o que a gente chama de um tratamento coadjuvante. Ela é natural, ela não envolve medicações, ela não envolve química, não envolve nada que perturbe outros tratamentos. Entendeu? Desde que o terapeuta seja formado, tenha experiência no que ele está fazendo e saiba o que ele está fazendo. Entendeu? Por que eu falo isso? Tem gente que faz um curso de 2 dias, sou terapeuta. Aí o Gouveia também vai lembrar lá do grupo Sou, dessas pessoas. Chegam lá, eu estou atendendo um caso de depressão, o que eu faço? Minha vontade é falar para essa pessoa, rasga o seu diploma. Você fez um curso de terapia, está diante de um paciente e não sabe nem começar, volta a estudar. Você não está pronto para tocar um consultório. Por isso que eu falo assim, você faz um curso de 2 dias e a partir daí é estudar o resto da sua vida. É ler, é entender, é conhecer a pessoa, é se atualizar, entendeu? Que nem o pessoal gosta de falar, estuda um pouco de psicologia. Estudar psicologia não é necessariamente fazer uma faculdade de psicologia. Mas não é estudando psicologia que você vai se tornar um psicólogo ou poder fazer o que um psicólogo faz. São 2 coisas diferentes. Você tem que entender a linguagem da pessoa, a linguagem da mente da pessoa, como é que funciona o processo mental de um ser humano, como surgem algumas doenças, alguns sintomas. Você tem que entender tudo isso. Qualquer leitura pode te dar isso. Como eu falei, na internet você tem que não falta literatura. Você não tem que ser um expert em psiquiatria, em psicologia, para poder fazer um bom trabalho de hipnoterapia. Mas esteja com a leitura em dia. O psicólogo, ele começa a se preparar para um atendimento quando a pessoa procura ele, antes da primeira sessão. Doutor, eu preciso de uma terapia. Você quer terapia para quê? Depressão. Vai lá. Depressão, estou pegando uma coisa simples. Mesmo assim, a gente faz uma leitura por cima, prepara o repertório e vamos atender a depressão dessa pessoa. Quando ela chegar na minha primeira consulta, eu já estou pronto para lidar com ela. E o hipnoterapeuta nesse ponto não é diferente, ele tem que se preparar. Entendeu? A pessoa que procura ele tem uma coisinha, não tenha medo de perguntar, eu quero marcar uma consulta, você está procurando terapia para quê? Não tenha medo de fazer essa pergunta, porque a pessoa vai te dizer, não sei, beleza, autoconhecimento. Coisa mais básica do mundo da hipnoterapia, qualquer um consegue lidar. Eu quero trabalhar um trauma. Você já atendeu alguém que teve um trauma alguma vez? Você tem alguma experiência com trauma? Não, então vamos ler. Vamos ler um pouquinho, método de regressão, memórias bloqueadas, psicologia do trauma. Leia, procure na internet. Hoje em dia, Dr. Google é o melhor professor que tem para você começar a entender. Aí quando essa pessoa estiver na sua frente, você não vai estar com a sensação de que o que eu faço. Porque a pior coisa do mundo que você faz não é nem com você, é com a pessoa. Está diante de alguém que ela procurou, que ela confiou, e nossa, ele não sabe o que está fazendo. Alguém falou lá embaixo que eu vi por alto da capa do mago. Sabe a capa do mago? Então, nesse momento você rasgou ela em pedacinhos e jogou pela janela. Então, a capa do mago começa de dentro.
É o seu trabalho de confiança, é o seu preparo para lidar com o ser humano. Porque para você é só mais um paciente. Mas ele está te trazendo, muitas vezes, o momento mais importante da vida dele, que definiu a vida dele. É um trauma, uma dificuldade. Você não pode banalizar isso. Você não tem o direito de banalizar isso. Muito bom. Muito bem. Aproveitando já engatando novamente, o Emílio fez uma pergunta aqui, uma pergunta e até um elogio. Excelente o conteúdo dessa live. Infelizmente, os conhecimentos voltados para a hipnose podem cair em mãos erradas. Algumas ações no sentido de diminuir ou até mesmo evitar isso. Tem algumas ações que podemos fazer isso? Ética. Ética é aquilo que você faz não quando você está trabalhando. Ética é aquilo que você faz no seu dia a dia. Ou você tem, ou você não tem. Você pode até fingir que tem ética, mas o seu trabalho vai transparecer, sua linguagem vai transparecer se você é uma pessoa que está lá para trabalhar, para agregar a vida daquele ser humano, ou se você está lá para sugar. E, infelizmente, não tem como saber de antemão. Hoje em dia a gente tem uma coisa chamada redes sociais. Te indicaram um terapeuta. Funciona na rede social, Facebook, Instagram, vê quem é aquela pessoa, vê as coisas que ela curte. Eu vou dar um exemplo que aconteceu num curso que eu fiz um tempo atrás. A gente estava falando sobre a questão da ética. Você vai trabalhar uma questão de trauma, você é uma pessoa muito séria, muito objetiva e você quer trabalhar essa flexibilização. Você precisa disso na sua vida porque está te dando problemas familiares. Aí te recomenda um terapeuta. Beleza, esse cara entra lá no Instagram, só tem foto, só tem publicação de sacanagem, piadinha besta, entendeu? Tem uma coisa ou outra de viagem da família, mas em geral são aquelas piadas de política, charge. Não é uma pessoa que te passa seriedade. De confiança que você vai ter que essa pessoa vai poder te atender. Então já começa por aí. Você já descartou ali aquele profissional. Agora, eu quero trabalhar uma questão de depressão. Aí você entra no canal daquela pessoa. Tem vídeos falando de depressão, experiência da pessoa com palestras, trabalhos que ela faz nesse sentido, estudos, compartilhamento de artigos. Não é uma pessoa que vai te passar muito mais seriedade? Então, assim, o trabalho muitas vezes começa antes de você abrir o consultório. Vou fazer um Instagram, já começa fazendo do jeito que você quer que ele seja, porque ele é a sua cara. Vou fazer uma página no Facebook, beleza, cuidado com o tipo de artigo que você vai compartilhar, porque as pessoas, olha, hoje em dia as pessoas fuçam atrás disso, entendeu? E não interessa, Felipe Moreira, bota lá no Facebook, vai aparecer uns 500 coisas igual. As pessoas vão entrar de um por um até me achar, acredite. Então, assim, não importa o nome, o seu nome hoje em dia é o que a gente tem, meu pai já dizia, é o que a gente tem de mais sagrado, e a gente tem que preservar. As mídias sociais servem para um relaxamento. Não é que você não pode contar piada, não é que você não pode falar de bom humor, mas você tem que ser coerente. Se você divulga a sua mídia para um trabalho, e na sua mídia só tem brincadeira, só tem piada, você não vai ser levado a sério. Agora, se você compõe uma mídia, com os trabalhos que você faz, com lives, com aulas, com artigos, com textos, né, com referências ao assunto, você pode saber que as pessoas vão te levar mais a sério, porque elas vão saber que você é uma pessoa que se preparou para aquilo. Entendeu? É aí que você vai separar o ético do não ético. E mesmo assim, você ainda corre o risco do cara criar um cenário perfeito e você chegar diante dele lá e não ser nada daquilo. Você não tem como saber.